Olá, pessoal! Nessa semana em matemática, nós vamos estudar um pouco sobre medidas de comprimento, tá? Então, medidas de comprimento são quando a gente pega, por exemplo, para verificar a medida de uma mesa, o comprimento de uma porta, de uma parede, tá? Comprimento do nosso pé, por exemplo, o número do nosso tênis tem um comprimento, para ver se dá certo o comprimento. Então, tem algumas medidas de comprimento que sempre são utilizadas, tá? Que são os metros, tá? Então, o metro é uma unidade muito conhecida. Ixi, focou. Então, tem os metros, tem os centímetros, tá? Tem os decímetros, tem os milímetros, tá? Então, vamos começar a analisar? Então, o metro, pessoal, o metro é, em relação a essas 4 unidades de medida aqui de comprimento, é o maior, tá bom? No material de apoio, depois eu vou mostrar para vocês que tem uma régua, tipo uma fita para vocês colarem. Só para terem noção, a gente não vai fazer atividade, é só para vocês terem noção do tamanho de 1 metro, tá? Um metro é uma medida grande. Então, por exemplo, 1 metro. Vou relacionar o metro com essas 3 outras medidas de comprimento. Então, o centímetro. O que é o centímetro, pessoal? Um centímetro, ele é a mesma coisa que eu pegasse o metro e dividisse em 100 pedacinhos iguais, tá? Então, 1 centímetro é a mesma coisa que eu pegar o metro, dividir por 100 pedacinhos iguais. Então, 1 centímetro é 1 centésimo em relação ao metro. Eu peguei o metro, dividi em 100 pedacinhos iguais e eu considero 1, tá? O que é o decímetro? O decímetro, eu pego o metro e divido em 10 pedacinhos, tá? Então, eu pego o metro e divido em 10 pedacinhos iguais. Isso é 1 decímetro. E 1 milímetro? 1 milímetro, eu pego o metro e divido em 1000 partes iguais, tá? Então, 1 milímetro é o metro dividido em 1000 partes iguais, tá bom? Além disso, pessoal, eu tenho a medida de comprimento que é chamada de km, que representa o quilômetro. A gente usa muito isso em distância de cidades, tá? Então, vou relacionar o metro com o quilômetro, tá? 1 quilômetro é a mesma coisa que eu falar que eu estou andando, percorrendo 1000 metros, tá bom? Então, 1 quilômetro é a mesma coisa, é igual que 1000 metros. Vamos ver então, o que é 1 metro? 1 metro pode ser a mesma coisa que 100 centímetros. E 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, tá? E 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros, tá bom? Então, a gente vai tentar analisar isso daqui para resolver algumas atividades. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, que 10 decímetros, que 1000 milímetros. Porque vocês lembram que o centímetro eu pegava o metro e dividia em 100 partes iguais? Então, no metro cabe 100 partinhas do centímetro.
O decímetro não pegava o metro e dividia em 10 partes iguais? Então, no metro cabe 10 partes do decímetro. E o metro cabe 1000 partes do milímetro, tá? Então, deixa eu começar aqui. Olha, deixa eu ver qual atividade a gente pode fazer. Ó, eu tenho aqui uma atividade para descobrir a medida de 2 lápis, tá? Atividade 1. Eu vou fazer aqui o primeiro para vocês. Ó, vou colocar aqui. Então, escreva a medida do lápis em centímetros e em milímetros. Essa régua, pessoal, está em centímetros. Olha aqui. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, tá? Então, ó, daria aqui, ó, 6 centímetros, só que passa um pouquinho, ó. Então, 6 é o número inteiro, depois o número decimal, quantos risquinhos, ó? 2. Então, é 6,2 centímetros, tá? O que é um milímetro? Se eu fosse pensar que isso daqui fosse 1 metro, o centímetro eu dividi em 100 partes. O milímetro seria 1000. Então, cada centímetro eu tenho 10 milímetros. Olha aqui, ó. No meio do 0 e do 1 tem 10 risquinhos. Eu dividi em 10 partes iguais. Então, eu tenho o quê? 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Então, se eu contar aqui, ó, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro, tá? Então, cada centímetro tem 10 milímetros. Então, quanto que eu vou ter aqui, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62 milímetros, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa com o outro lápis aqui na letrinha B. Ó, o exercício 2 eu vou fazer junto com vocês, ó. As réguas representadas a seguir indicam as medidas em centímetros e milímetros, ó. Essa primeira aqui eu tenho centímetro, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, tá? Centímetros. A de baixo é milímetro, ó. Lembra que 1 centímetro era a mesma coisa que 10 milímetros? 2 eram 20, tá? Então, aqui a réguinha do milímetro. Então, dentro de 1 centímetro cabe 10 milímetros, tá bom? Só que o decímetro, ele é maior, tá? 1 decímetro é o que está pedindo para fazer aqui, ó. O que é 1 decímetro? 1 decímetro, eu pego o metro e divido em 10 partes iguais. Então, o centímetro divide em 100. Então, é como se eu pegasse o decímetro e considerasse aqui, ó. Calma aí. Deixa eu pausar aqui. Então, pede para representar um segmento AB que tem a medida de 1 decímetro de comprimento. Então, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, olha. Então, ó, 1 decímetro, aqui é decímetro, é a mesma coisa que 10 centímetros e é a mesma coisa que 100 milímetros, tá? Então, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros e é a mesma coisa que 100 milímetros, tá? Então, escreva o comprimento de AB em centímetros, milímetros e decímetros. Então, em decímetros é 1. Em centímetros é 10. Em milímetros é 100. Tá? Então, o segmento AB é 10 centímetros, 100 milímetros e 1 decímetro. Mas isso representa a mesma quantidade, o mesmo valor, tá? Agora, pessoal,
Considerando o segmento AB. Esse segmento aqui, esse pedacinho de segmento que a gente desenhou. Que vocês vão desenhar aí. Que é do 0 até aqui o 10. Divida em partes iguais. Escreva a fração desse inteiro que cada medida a seguir representa. Ó, então, eu vou dividir em 10 partes iguais, tá? Então, se eu dividir 10 partes iguais, eu vou ter aqui, ó, como se eu tivesse os centímetros. Se eu dividir em 10 partes iguais, é como se eu tivesse os centímetros, 10 centímetros. Só que daí fala 2 centímetros. O que é equivalente a 2 centímetros? Eu pego duas partes de um inteiro que eu dividi em 10. Então, é 2, por isso que é 2 décimos. Só que 2 décimos eu posso simplificar. Eu posso dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Então, aqui vai ficar 1/5. Vocês vão fazer isso com o B, com o C e com o D, tá bom? Do jeito que eu fiz aqui, ó, 4 centímetros. Seria 4 em relação a um pedaço que eu dividi em 10 partes. Então, seria 4 décimos. Daí a gente simplifica, vai ficar 2/5. Vocês vão fazer isso, tá? Aqui para o 3. Agora, no outro vídeo, eu continuo as atividades, ok? Para não ficar muito extenso esse. Abraço!